Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Ficar hoje nos terrenos ventosos do Forte Maurício, próximo às margens do Rio São Francisco, no nordeste do Brasil, torna difícil imaginar o drama colonial que um dia se desenrolou nesse local, onde o estrondo dos canhões ecoava pelos manguezais e bandeiras holandesas tremulavam sobre terras recém-conquistadas. Este não era apenas um limite do império, mas também a fronteira externa de um conflito que abalaria os alicerces da governança colonial no Brasil holandês. Construído sob o comando de João Maurício de Nassau-Siegen, o Forte Maurício simbolizava o alcance militar e a ambição territorial do Brasil holandês no início da década de 1640. A fundação do forte veio após uma campanha abrangente para sufocar a resistência na região e garantir a fronteira sul da colônia. Sua construção foi uma declaração. A autoridade holandesa não iria apenas ocupar, iria dominar. Mas o Forte Maurício também representava uma conquista custosa. Cada tijolo assentado e cada carregamento de pólvora entregue vinham com um custo que preocupava a Companhia das Índias Ocidentais em Amsterdã. À medida que Nassau expandia seu controle para fora por meio de fortes e estradas, ele também construía para dentro, criando um mundo cortesão e principesco no coração de Recife. E ali, longe dos baluartes lamacentos do Forte Maurício, um tipo muito diferente de poder era encenado. Em Recife, Nassau transformou um porto colonial em Mauritsstad, cidade de Maurício, uma capital que aspirava a se espelhar nas cortes europeias. No centro estava o Palácio Friburgo, adornado com salões pintados e cercado por jardins científicos, um observatório e um zoológico. A corte de Nassau contava com artistas como Franz Post e Albert Eckhout, além de filósofos, naturalistas e conselheiros militares, uma comitiva mais típica da nobreza da República Holandesa do que de seus governadores ultramarinos. Esse governo pelo espetáculo era intencional. Em um território disputado, Nassau usava arquitetura, ciência e estética como ferramentas políticas. Sua cidade era um teatro de civilização e controle, projetado para impressionar aliados, maravilhar subordinados e sinalizar permanência aos inimigos em potencial. Mas também era cara. Enquanto o Brasil de Nassau deslumbrava visitantes, os diretores da Companhia das Índias Ocidentais ficavam cada vez mais apreensivos com os custos crescentes e com a postura quase soberana do governador-geral. Onde haviam enviado um líder militar para administrar uma conquista, agora viam um príncipe erguendo uma corte. Em 1639, a companhia enviou o polones Krzysztof Arciszewski para inspecionar os estoques militares da colônia. Sua missão era técnica, burocrática e profundamente política. O que estava em jogo eram as realidades materiais por trás da pompa colonial. Quanto restava de pólvora no Forte Maurício? Os arsenais estavam sendo devidamente mantidos? Nassau justificava seus gastos? Sua própria presença ameaçava furar a ilusão de autonomia principesca que Nassau havia cultivado. E o governador-geral reagiu à altura. Dispensou Arciszewski quase imediatamente e o enviou de volta à Europa, ignorando o protocolo e desconsiderando a autoridade da companhia. A ação foi rápida, mas nada sutil. Ao remover o auditor, Nassau enviou uma mensagem, não apenas à companhia, mas a toda a sua administração. O palco era exclusivamente seu. O episódio causou indignação em Amsterdã. A Companhia das Índias Ocidentais, já inquieta com a governança barroca de Nassau e suas campanhas de construção sem controle, viu na expulsão de Arciszewski uma perigosa afirmação de poder pessoal. Cartas foram trocadas, diretores ficaram furiosos e, embora Nassau tenha permanecido no poder por mais alguns anos, o incidente marcou uma ruptura. A companhia não podia mais ignorar a tensão entre seu modelo de governo coletivo e a autocracia carismática que havia se estabelecido no Brasil. Enquanto isso, o Forte Maurício permanecia como testemunha silenciosa dessa contradição. Construído como símbolo de conquista, tornou-se parte da contabilidade que auditores como Arciszewski tentavam fechar, um lugar onde a expansão militar encontrava a inquietação fiscal. Pouco depois de Nassau ser chamado de volta à Europa, em 1644, o Brasil holandês começou a se desintegrar. A corte foi dissolvida, a reconquista portuguesa se aproximava e muitas das estruturas que um dia definiram a cidade de Maurício cairiam em ruínas. Ainda assim, o legado de seu governo permanece, não apenas nas pinturas e nos planos urbanos que sobreviveram, mas na própria contradição que sua administração revelou. O Brasil de Nassau não era apenas uma colônia de armas, era uma colônia de imagens. Era governado tanto por canhões quanto por coreografias.
por fortes e festivais ao mesmo tempo. O caso Artsishevsky, embora frequentemente deixado de lado pelos relatos históricos, revela o atrito entre esses dois regimes de controle, a planilha e o palco. E é aqui, no local do Forte Maurício, que encontramos o resíduo de ambos, sem forte, sem ruínas, apenas memória.